Dando sequência àquelas fases, as 6 fases de elaboração, as etapas de elaboração de uma lei, falei para vocês que eu ia fazer 6 vídeos, faço hoje o segundo vídeo, que se refere a discussão e votação. Então, na fase de discussão e votação, essa fase é que em que se debate, obviamente, e se discute o projeto de lei através das comissões e também em plenário. Então, primeiramente, qual é a etapa e o que são essas comissões? Então, vamos lá. A discussão desse projeto de lei, ele vai se iniciar na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, de acordo com a apresentação do projeto de lei. Então, se o Senado apresentou o projeto de lei, obviamente que se inicia a discussão no Senado. Se foi a Câmara, vai começar pela Câmara. Então, a primeira Câmara que examina o projeto de lei é a chamada iniciadora. Já a segunda Câmara, ela vai ser a chamada revisora. Se um deputado federal apresenta um projeto de lei, começa a discussão na Câmara dos Deputados, findo isso, essa discussão, essa etapa, vai para o Senado Federal revisar. Então, na iniciadora, na Câmara Iniciadora, o projeto de lei passa primeiro pelo crivo das comissões, e aí tem as temáticas e a permanente, vamos tratar dela daqui a pouco, e posteriormente é que é levada a discussão e votação em plenário, que aí os deputados vão votar, discutir e votar aquele projeto de lei. A votação, falando agora da votação, ela é necessária, claro, para aprovar o projeto de lei, e depende de que espécie de lei está se tratando. Por exemplo, uma lei ordinária, para se aprovar uma lei ordinária, que é a lei mais comum, é necessário maioria simples dos presentes, se presente a maioria absoluta. Artigo 47 da Constituição Federal diz: salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa e suas comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros. Então, ao contrário do que os populares pensam, de que se tiver 10 deputados lá, 10 deputados, 6 aprovarem, está valendo? Não. Eu tenho que ter a maioria absoluta de presentes, e desses presentes, aí sim a maioria simples, 50% mais um, aprova-se um projeto de lei, que torna-se lei ordinária. Lei complementar, por exemplo, é maioria absoluta, como está no artigo 69. Ou seja, a votação, para se aprovar ou não, vai tudo depender de cada caso, de cada lei e as suas peculiaridades. As comissões, falando agora das comissões. Bom, o que é uma comissão? As comissões, é uma reunião. Elas são formadas por um número reduzido de membros das casas, Senado, Câmara, e funcionam para aperfeiçoamento do projeto de lei. Então, o projeto de lei vai primeiramente para as comissões, porque daí as comissões vão debater aquilo. Vai debater aquele projeto de lei. Então, as comissões, elas são órgãos com um número restrito de parlamentares que são encarregados de estudar, examinar o projeto de lei, as proposições legislativas, e aí elas votam pela sua admissibilidade ou inadmissibilidade. Se for inadmitido, se ela for considerada não importante ou inconstitucional, por exemplo, sequer vai para votação e discussão e votação nas casas propriamente ditas, no plenário. Então, em primeiro plano, o projeto ele passa pela comissão temática e depois ela vai para a Comissão de Constituição e Justiça. O que é uma comissão temática? Como o próprio nome sugere, temática, de tema, elas são comissões que podem ser permanentes, ou seja, estar sempre lá, constantemente, ou temporárias, serem criadas para debater por um tempo específico, por um lapso temporal específico, até que aquele assunto se esgote. A comissão temática, ela trata de um tema específico. Então, elas vão examinar aspectos relacionados àquela matéria específica que trata o projeto de lei. Ou seja, elas são formadas para debater sobre um tema específico que aquele projeto de lei se refere. Por exemplo,
cria-se uma comissão para debater direitos humanos. Ela nunca existiu. Vamos criar para debater direitos humanos só porque tem um projeto de lei que fala de direitos humanos. E aí tem a Comissão de Constituição e Justiça, a famosa CCJ. Essa é uma comissão permanente. Então, existem outras comissões permanentes? Sim. Mas a CCJ, com certeza, é a mais importante pelo fato de que todos os projetos de lei passam por ela. Porque é a comissão de, olha o nome, Constituição e Justiça, que vai elaborar, que vai avaliar os aspectos referentes à constitucionalidade e legalidade daquela PL, daquele projeto de lei. Ou seja, a CCJ ela vai analisar se aquele projeto de lei está em conformidade com a nossa Constituição. Se não estiver em conformidade, sequer vai para plenário votar, discutir e votar, ser discutido e votado. Fase 2 terminada. Próximo vídeo falarei da fase 3. Abraço a todos.